Olá, vamos para mais um episódio da série Mimos e Casos de Sucesso. E o relato de hoje é de um jovem que tem medo de ir à faculdade, não consegue entrar nem na sala de aula e me busca então por essa sintomatologia. Ele é filho único de um casal onde o pai é alcoólatra. Ele vive muitas cenas de agressividade na infância e ele passa então a ser o filho guardião, que a gente fala na linguagem técnica, ou seja, ele cuida da mãe por medo de que esse pai vá batê-la, agredi-la. Então ele, de certa forma, é testemunha de abusos e ele é então uma criança abusada quando menor. E aí, quando ele se torna adulto, ele escolhe fazer a formação de piloto para poder voar, e enfim, era esse o desejo maior dele. E quando ele passa na faculdade, ele não consegue participar das aulas, porque ao chegar próximo da sala de aula, ele começa a sentir palpitações, ele tem calafrios, ele tem sudorese, ele entra num estado de muito sofrimento e, enfim, retorna e vai para casa. Quando ele me procura, tinha bastante faltas, mas a gente foi trabalhando no sentido de dessensibilizá-lo, de compreender as escolhas, de entender que ele deveria sair desse papel de filho que cuida do casal e o significado da escolha que ele faz de ser piloto, onde talvez o desejo dele era poder voar para longe, e se ele se forma, ele vai fazer isso e ele perde, então, no caso, a sua função importante de cuidador, de zelador dessa mãe, que sofre abusos dado ao alcoolismo do pai. Ele tem os primeiros sintomas de dificuldade e de medos quando ele retorna de um intercâmbio, onde no país de origem do intercâmbio ele começa a ter um modelo de pais presente, de um pai que não é alcoólatra, de um pai afetivo, de um pai amoroso. E aí, quando ele retorna, ele começa a se deparar então com esse quadro de medos e de dificuldades, e quando ele faz o vestibular que passa, então aumenta a intensidade disso. Nós trabalhamos na sessão um roleplay, claro, porque eu faço psicodrama, aonde ele se encontra com esse pai, ele pode conversar dessas dificuldades que ele tem, de quando ele sentia o medo com relação ao alcoolismo, do quanto quando ele gritava, quando às vezes ele espancava a mãe e o quanto isso deixava ele amedrontado, mas que se a mãe havia ficado com ele era uma questão de escolha da própria mãe, que ele respeitava, mas que ele estava pedindo autorização para ele poder ter a vida dele saindo desse papel de cuidador. Até porque nesse momento da vida, o pai e a mãe já estavam em um outro nível de relacionamento, aonde possibilitava uma maior reconciliação. Eles já tinham trabalhado entre o casal o perdão, fazendo encontros de casais, enfim, eles estavam melhor enquanto esposo e esposa. E ele poderia sim sair com tranquilidade do meio dessa relação. E ao trabalharmos isso, ele foi, na realidade, se dessensibilizando, compreendendo que ele poderia sim ser piloto, ele poderia estar liberto desta função, e aí, consequentemente, com o trabalho da terapia e com o tempo de aproximação com o seu próprio pai, ele fez isso em dos encontros com o pai, e isso foi aliviando ele realmente consegue concluir a universidade e volta ao país em que ele fez o intercâmbio, se reencontra com esse pai temporário e lá ele encontra, ele me traz esse mimo que é um cristal com uma fada, onde ele me diz que eu fui uma fadinha na vida dele,
aonde possibilitou ver com mais transparência toda a situação vivida dele com a família dele, com a relação com o pai, com a relação com a mãe, e agora sim ele podia tranquilamente seguir o caminho dele, cuidando dele e deixando os pais viverem a vida deles. E assim se sucedeu, ele se casou, enfim, formou-se e hoje não sei como está, mas com certeza deve ser um grande piloto de aeronave, que era o que ele desejava. Então, se você tem algum sonho, se você tem algum desejo, não permita que nada interfira. Faça, busque ajuda, faça ações que te possibilitem realizar esse sonho, porque nós nascemos para sermos felizes, nós nascemos para brilhar, nós nascemos para realizar aquilo que de mais precioso existe dentro do nosso coração. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Até mais!